Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, na área. Hoje eu estou com um advogado que é previdenciário e também é um advogado criminal e, além disso, psicólogo e cuida de crianças autistas. Hoje o tema é polêmico. Dr. Carlos Assis, vamos direto às perguntas no ping-pong que você do canal Daniel Dias está acostumado. Dr. Carlos Assis, há um tempo atrás foi mencionado que o jogador Messi poderia ser autista. Isso é verdade? Sim ou não? E o que acontece? Foi mencionado, mas hoje nega essa versão. Dr. Carlos Assis, o autista tem realmente direito previdenciário? Fica ligado nessa pergunta, se você tem uma criança autista, hein? Tem direito mesmo? Sim, tem esse direito. Ok? Depois a gente vai falar mais o porquê que ele respondeu e deixou no ar. Agora vem o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dando o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Bom, vamos lá, doutor Carlos. A gente perguntou algumas coisas sobre a tua área jurídica aí, previdenciária, não? Isso é muito importante, até mesmo para você que tem um filho autista, fica mais do que ligado agora, porque o Dr. Carlos pode trazer aí uma solução para o teu filho autista, é verdade. Ele vai deixar a Zap, vai deixar a rede social, não é verdade? E aí vai ficar mais fácil o teu acesso às dúvidas, a questionamento em relação a esses problemas previdenciários com o Dr. Carlos Assis, valeu? O canal Daniel Dias também é isso, é ajudar o próximo, valeu? Dr. Carlos Assis, o autista tem realmente direito previdenciário? Me responda o senhor. Sim, ele terá esse direito após a mãe comprovar sua renda per capita, ou seja, não ter condições de custear o tratamento. Para isso é preciso um laudo através do neuropediatra. E agora, mais recente, decidiu o quê? Mesmo esse diagnóstico sendo considerado um autismo leve, terá sim esse benefício do LOAS, que será um salário mínimo destinado a essa criança e poderá sim custear aí o seu tratamento, que é bem oneroso. É bastante caro, não? Sim, bastante. Tá certo. Aí, doutor Carlos, a 7ª e 8ª, vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta aqui, senão eu mesmo emendo alguma pergunta, tá certo, da 7ª e 8ª, né? Antes da gente chegar no próximo, que eu te perguntei, mas enfim, 7ª e 8ª pergunta. Olha, a Juliana Priscila dos Santos, ela é lá da Maré. Ela está perguntando, doutor Carlos, se além de tratar crianças diagnosticadas com aspecto autismo, o senhor também se preocupa com eles juridicamente. Doutor Carlos, em nossa época, por exemplo, as escolas públicas separavam as classes de crianças que não eram autistas com classes especiais, né? Classes para crianças autistas, excepcionais, no geral. O senhor acredita que essa atitude dessa época, né? Que era a minha época e a tua época também eram assim, né? Escolas públicas pelo menos, não sei as particulares que eu nunca estudei. Mas enfim, a Juliana, ela fala isso. O senhor acredita que essa atitude de segregar ao invés de agregar era correta?
Sim, além de eu tratar na psicologia, eu também tenho esse cuidado de requerer os direitos. Poxa, eu não poderia ficar de lado sabendo que é difícil esse tratamento. Então, em alguns casos, eu entro sim requerendo uma liminar para o tratamento, seja na minha clínica ou em outra clínica. Na nossa época, sim, Daniel, como era difícil? Você juntava ou separava as crianças diagnosticadas. Dentro do que nós assistimos no consultório, essa separação é prejudicial, pois crianças têm que estar com crianças, seja elas atípicas ou não atípicas. Eu acredito que essa separação atrapalha no desenvolvimento, pois se você reparar, uma criança gosta de repetir o comportamento de uma outra criança, então vai incentivar e estimular a qualquer outro tipo de brincadeira. Mas era muito comum, né, na nossa época, como se, por exemplo, na nossa época não existia aquela coisa de ser diagnosticado a criança hiperativa, por exemplo. Um exemplo que foge da criança autista, né? E aí, eu era uma criança super problemática, assim, no sentido de não parar quieto, muito hiperativa, né? Então eu várias vezes era expulso da sala de aula, a minha mãe morria de vergonha, tinha aqui na diretoria 2 a 3 vezes na semana, né, para poder me tirá-la da diretoria para levar até em casa. Era uma coisa muito comum comigo. Eu era uma criança realmente pestinha, né, que não para quieto, né, não diagnosticavam a criança com a hiperatividade na nossa época. E na nossa época, erroneamente, a gente chamava, né, a criança que era autista de abobada, as crianças, não os adultos. Criança com criança, a classe dos abobados, classe de retardado, e não sei o quê. E na realidade, hoje, com muito estudo, né, nos dias de hoje, se percebe que não, né, que a criança autista, ela só é uma condição, mas que existem crianças autistas que realmente têm inteligência, têm a perspicaz na medida do possível dela, mas enfim... existia esse erro, e talvez até por esse erro lá atrás dessa separação, né, dessa segregação, fazia com que as crianças inocentes chamassem as outras de abobadas, retardadas e tudo mais, né? Claro que os mestres não falavam essas palavras, mas entre nós crianças, eu duvido que você que está me ouvindo, que viveu essa época, não sabe do que eu estou falando, né? Existia isso entre crianças, criança é classe de retardado, classe de abobado, porque a criança não sabe o que está falando, né? Ela não tem essa perspicaz de saber o que está falando. Então, eu acho que esse erro realmente estimulava até que, erroneamente, grosseiramente, uma criança falasse isso da outra criança, né, doutor? Sim, exatamente isso. Na nossa época, você que tem entre 40 e 50 anos, nós sofremos com isso. Hoje, o nosso CID, que agora tem o CID-11, o que é o CID? É o código de que vai qualificar as doenças, entendeu? E dentro desse CID, que é o código das doenças, que vai falar assim, o tipo de doença e os graus em si, fala sobre o grau, como se conduz ou não. Ou seja, a hiperatividade era as crianças inquietas. Os pais não sabiam lidar com aquela inquietação. Aí botavam no futebol, no esporte, como hoje é uma forma de trabalhar essa hiperatividade. E as crianças levadas, hoje elas são diagnosticadas como o TOD, que é o transtorno opositor. Esse transtorno opositor, o que acontece? A criança começa a desafiar o adulto. Ou seja, é levada, ela é mal criada? Não, ela desafia, porque ela testa o sistema com os adultos. Ou seja, erroneamente na época nós não tínhamos acesso ao diagnóstico, porém hoje se avançou e temos muito que avançar ainda. Tem bastante, né, doutor? Sim. Ainda estamos engateando. Muito. Tá certo? Vamos ver mais uma pergunta sobre esse tema. Vamos ver aqui. A dona Elaine Custódio dos Santos. Olha, ela pergunta aqui. Dr. Carlos Assis, o tratamento de crianças autistas é muito caro. E como é que faria, por exemplo, a dona Maria do Jacaré? Eu acho que ela não se identifica aqui se ela é de onde ela é, mas deve ser lá do Jacaré, né? Inclusive eu trabalho lá no Jacaré, faço locuções lá de vez em quando, enfim. E ela me pergunta, então, Dr. Carlos Assis, pergunta para o Dr. Carlos, né? Se o tratamento de crianças autistas é muito caro, e aí como é que uma
Dona Maria, né? Ela colocou assim, como uma Dona Maria do Jacaré, por exemplo, poderia ter acesso ao tratamento de seu filho autista? Um abraço para a senhora e obrigado pela pergunta. É interessante essa pergunta, né? Porque o ano passado a gente teve uma luta aí que queriam tirar as terapias dentro dos planos de saúde, ou seja, iriam ficar à mercê da sorte as crianças com esse tipo de diagnóstico. O tratamento é assim muito oneroso. Por quê? Uma criança, ao ser diagnosticada, ela precisa de 3 terapias. Imagina aí, vamos dar um valor bem simbólico aí. Digamos que é R$100 cada terapia, cada sessão. Ela precisa de 4, dá R$400 só de psicologia. Mais 4 só de terapia ocupacional, já vai 800. Essa senhora que ganha só um salário mínimo, como custear esse tratamento? Ou seja, é bem difícil manter um tratamento com essa criança diagnosticada. Eu acho que ainda falta políticas públicas relacionadas à saúde mental, inclusive essas crianças diagnosticadas com aspecto autismo. Mas o senhor tem algum plano especial aí? Porque o senhor falou lá atrás no começo do vídeo, né? Que o senhor teria uma acessibilidade maior a mães que têm esses filhos autistas. O senhor gostaria de estar deixando aí o seu telefone para entrar em contato e tirar a própria dúvida de repente com o senhor, para conhecer o senhor melhor? É assim, o nosso conselho ele impede assim de você especificar valores e tal, até porque assim, existem várias outras clínicas, não só a minha, que se propõem um valor acessível, um valor social, um valor popular que eles falam. Então assim, eu tive essa iniciativa de montar uma dessas clínicas que vai tornar mais acessível esse tratamento. Eu estou localizado na zona da Leopoldina, em Olaria, e vai lá fazer uma visita, conhecer nossas estruturas e quem sabe iniciar o tratamento do seu filho. Mas não quer deixar o endereço, um telefone, alguma coisa? Sim, estamos localizados na rua Leopoldina Rego, 262, bairro de Olaria, próximo ali ao posto Shell, e ali você vai conseguir conhecer nossa estrutura e iniciar. E no Instagram está ali na CIS Saúde, _ e você terá acesso ali à estrutura, aos profissionais, e vai me encontrar lá e vai tomar um café conosco. Tá certo. E olha, ele serve café com biscoito amanteigado. Eu já fui lá e comi, Isso viu? aí. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu?